desde que saiu a autorização para que mais uma prova do Senado Federal seja realizada agora em 2019, diversas pessoas têm me procurado para perguntar quando que vai sair o edital, quais matérias que vão ser cobradas, será que vão chamar muito mais pessoas do que aquelas vagas declaradas? Então, essas respostas a essas perguntas eu realmente não tenho. Mas quanto a outras perguntas que o pessoal também tem me feito, como que você se organizava? Quais estratégias de estudo você utilizava? Você fez algum esquema de plano ou cronograma na época que você estudou para a prova do Senado para conseguir ter essa aprovação tão boa? A resposta para essas perguntas aí eu tenho. E eu vou aproveitar para responder não só a essas perguntas, mas também para cumprir com o acordo que eu tinha feito com vocês, que é contar de maneira mais detalhada a minha história ao longo dos concursos, né? E foi essa história que me fez entender e aprender cada vez mais a cada prova que eu fazia que determinadas técnicas e determinados métodos que eu utilizava realmente funcionavam um pouco melhor do que outros. E eu resumi mais ou menos em 6 pontos principais, 6 dicas, né, que eu vou passar aqui para vocês e que vocês aplicando realmente vão fazer a diferença para você conseguir ser aprovado. Então eu comecei a estudar em 2009, com foco na Receita Federal, mais ou menos um mês antes assim, de sair o edital. Então, do meio do ano de 2009 até o final do ano, que foi quando teve a prova, eu estudei de uma maneira bem estruturada, organizada, cada hora mudava as estratégias de estudo e os materiais que eu utilizava. A única coisa que foi mais constante foi que eu me inscrevi no cursinho e frequentava as aulas todos os dias. Mas eu quase não fiz exercício nem nada, e resultado, quando chegou no final do ano, eu não fui aprovado. Foi bem por pouco ponto, mas mesmo assim não consegui. Não adianta você ficar no quase, né? Você tem que chegar àquela determinada nota lá para você estar dentro das vagas ou não. Mas o importante também foi ter aprendido alguma coisa diante desse fracasso, dessa derrota que eu tive logo no início, né? Que foi, cara, eu precisava me organizar, eu precisava ter um plano, precisava ter um cronograma, precisava medir o meu desempenho se eu estava aprendendo ou não, porque com a gama de matérias que tinha, a quantidade que tinha, se eu não verificasse isso num curto espaço de tempo, deixasse para ver isso só na hora da prova, certamente eu não teria como corrigir se eu estivesse fazendo alguma coisa errada ou certa, né? Se eu pudesse direcionar mais meus estudos para uma matéria ou para outra que eu pudesse estar tendo mais dificuldade ou mais facilidade, né? Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês, que é muito, muito importante, com certeza vai fazer o diferencial para vocês serem aprovados, não só na prova do Senado, como em muitas outras, se vocês tiverem interesse, é ter um plano, um cronograma. Só que para você ter um plano, um cronograma, 2 pontos, basicamente, são necessários. Primeiro, você tem que estabelecer uma rotina para você. Não importa se você vai ter 1 hora, 2 horas por dia para estudar, você tem que trabalhar com aquele tempo, aquele horário que você tem certeza que vai ser líquido de estudos. Estabelecendo essa rotina para a semana inteira, inclusive contabilizando horários de lazer, horários livres, você consegue se organizar melhor e você sabe, você começa a se habituar que naquele horário você tem que estar focado, você tem que estar dedicado para estudar, para estar cada vez mais perto da sua aprovação. E o segundo ponto que faz a diferença na construção do plano, do cronograma, é escolher as estratégias certas e os materiais certos para cada momento e para cada matéria, né? Então, por exemplo, se for antes ou depois do edital, algumas técnicas ou estratégias de estudo são um pouco mais apropriadas, porque ganham mais tempo e você consegue absorver mais conteúdo naquele pequeno espaço de tempo. Então, ler livros, por exemplo, você pode até fazer, mas isso é mais recomendável, por exemplo, se não tiver saído o edital. Porque quando sai o edital, o mais importante é você direcionar os seus esforços, seu foco naquelas matérias que estão lá contidas. Então, se você ficar, às vezes, perdendo tempo, se dedicando a aprender muito determinada matéria, você pode estar ficando cada vez mais para trás. Porque o importante no concurso, que nem eu vou falar um pouco mais à frente, também é o equilíbrio, em termos de todas as matérias. Então, aproveitando esse gancho para o meu segundo ponto, que é, para você ser aprovado em concurso, isso lá no início, em 2009, eu não entendia, mas depois, com muita dificuldade, pensando, refletindo sobre isso, eu percebi que eu não precisava ser excelente em tudo, né? Eu precisava ser excelente em algumas matérias, que naturalmente eu ia ser, porque todo mundo tem facilidade em algumas determinadas matérias, precisava ser muito bom em outras e bom nas demais. Eu não podia ser ruim em nenhuma, né? Porque se fosse ruim, como aconteceu lá na Receita Federal e na prova seguinte para a qual eu estudei, que foi na ANEEL, eu não ia conseguir a aprovação, né? Se eu fosse ruim em alguma matéria, eu tinha que ser pelo menos bom em todas, muito bom em outras e excelente em algumas que naturalmente eu ia ser. E aí quando eu consegui conscientizar isso me ajudou também naquele primeiro ponto, que é organizar melhor meu plano e meu cronograma. Então, de acordo com o peso que a matéria tinha no edital, de acordo com o volume de matérias de conteúdo que aquela determinada matéria tinha no edital e também a minha facilidade, eu levava todos esses pontos para priorizar a minha alocação diária de estudos para cada uma daquelas determinadas matérias, né? Então isso me ajudou bastante. A outra coisa foi ter foco. Então eu percebi, cara, eu comecei a estudar para a carreira de auditoria. É uma gama de matérias X,
Depois eu percebi, cara, a prova da ANEEL, que foi a minha segunda prova para a qual eu estudei, é muito mais voltada para a carreira de analista administrativo, é outra gama de matérias. Tem algumas em comum, mas são mundos diferentes. Então eu percebi, cara, quanto mais eu me especializar, focar naquela determinada carreira que eu escolher, vai ser mais fácil, porque eu vou me tornar especialista naquela matéria. E por que eu estou falando isso agora em um momento que nem tem tantas provas de concurso, mas até para uma única prova, isso faz a diferença. Como, por exemplo, a prova do Senado vão ter diversos cargos e tem provas até que vão ser em dias diferentes. Só que nós vamos ter provas de policial e de analistas. Essas provas bem prováveis que não vão ser no mesmo dia ou não vão ser no mesmo período. Em princípio dá para você fazer as duas e eu até recomendo que você faça. Mas você abrir o seu foco, aumentar a gama de matérias para você estudar em virtude dessas duas provas, tentando focar nas duas ao mesmo tempo, isso eu já não recomendo, porque são gamas de matérias que puxam para lados diversos. Por exemplo, a análise de administração, vou ter foco muito mais em matérias de gestão, logicamente, e prova de policial, muito mais voltado para a área de direito e área policial. Então, são matérias que são diferentes e que vão requerer tempo para você estudar, aprender, memorizar e ter um desempenho suficientemente bom para você conseguir ser aprovado. Então, esse foi o terceiro ponto, que é o foco. O quarto ponto é aprender com quem já passou. Eu mesmo lá, quando não obtive a minha aprovação na Receita no início de 2010, né, e depois na ANEEL, mais ou menos em março de 2010, eu comecei a pesquisar cada vez mais para saber, cara, eu não estou conseguindo, alguma coisa eu estou errando aqui. Então, como que as pessoas que estão conseguindo, elas estão fazendo para ter as aprovações dela? Então, eu comecei a perguntar para alguns amigos que já tiveram aprovações e também pesquisar, ler livros com técnicas, dicas de estudo e comecei a me avaliar também, porque não adiantava nada eu pegar uma técnica que somente funcionava para a pessoa X ou Y, Z. Eu tinha que me conhecer e ir adaptando também aquilo que funcionava melhor para mim. Então, eu peguei esses conselhos das pessoas, confrontei com aquele conhecimento que eu já tinha adquirido de mim mesmo e terminei criando uma metodologia que funcionou para mim e que depois eu comecei a replicar e ensinar para outras pessoas e também funcionaram para elas. Mas é claro que sempre tem uma adaptaçãozinha que a gente vai fazendo e elas vão aplicando e vão conseguindo as aprovações dela. Então, esse foi o quarto ponto. O quinto ponto é quando chegar perto da prova, não ter que se preocupar mais com matéria nova. Então, assim, principalmente eu acho que a partir da minha prova da Previc, do STM, que já foi no início de 2011, eu percebi, cara, eu já estou com uma gama de conhecimento muito grande, acumulada, então quando chegar mais ou menos um mês da prova, eu vou reduzir o ritmo e vou começar a revisar cada vez mais aquelas coisas que eu já aprendi, porque tem coisas que eu já tinha estudado há 6 meses atrás, mais ou menos, como é que eu ia lembrar? Então eu comecei a mudar um pouco essa minha estratégia, meu cronograma de estudos, os materiais que eu estava utilizando para quando chegar um mês antes da prova começar a ganhar mais confiança também, revisar aquelas coisas que eu tinha certeza que eu tinha um conhecimento bom, um conhecimento bem acurado para quando chegar na hora da prova me sentir, cara, eu estou confiante, eu fiz o que eu tinha que fazer e eu vou conseguir essa aprovação. Então, e isso também me fez uma diferença assim, gigantesca que me ajudou a ter essas aprovações. E o último ponto, e que esse daí com certeza vai ser muito discutido agora, dado que não está tendo muita prova, e que foi a mesma coisa que eu passei quando eu tive a minha prova do Senado. Depois, lá do início de 2011, dessas provas que eu comentei da Previc e do STM, foi um ano praticamente zerado de prova. E aí, o que a gente vai fazer ao longo desse tempo, né? Eu desacelerei bastante os estudos, e aí quando saiu a autorização do concurso do Senado, eu falei, cara, eu não vou esperar por mais um ano, 2 anos, uma incerteza no concurso da Receita. Eu vou focar nesse que também me interessa, de acordo com os objetivos que eu tenho. Então, eu comecei a, devagarzinho, me preparar para aquelas matérias que eu ainda não conhecia, utilizando o edital passado como base, ou que eu sabia que eu não estava tendo um desempenho muito bom nas últimas provas. Então, pouco a pouco, eu fui estudando e comecei a esquecer do ponto que é o último, esse que eu vou comentar para vocês, que é a concorrência. Porque quando a gente passa por um período desse um pouco vazio, um pouco branco de provas, as pessoas terminam se acumulando, né? Por conta de não estar tendo prova de concurso, elas não estarem sendo aprovadas, né? E a consequência disso é quando chega uma prova tão boa dessa, muitas pessoas começam a estudar e começam a se dedicar, né? E a concorrência termina explodindo. Só que desde o início não, né? Mas com o tempo eu comecei a entender, cara, que a concorrência era comigo mesmo, que eu que tinha que me preocupar, tinha que me preparar para ser, que nem eu comentei, excelente em algumas matérias, muito bom em outras e bom nas demais, que eu conseguisse. Então, foi esse tipo de raciocínio, de mentalidade que eu tentei colocar em mim
e que realmente fez a diferença. Tanto que no dia da prova eu fui muito, muito tranquilo, sem me preocupar, sabendo que iam ter 15 mil inscritos, que a concorrência era de 200 e pouco por vaga, mas que, cara, eu tenho que me preocupar comigo, de dar o meu melhor, saber que eu me dediquei, eu me estudei, fiz o meu planejamento, utilizei as técnicas corretas, fiz exercício pra caramba e que vai dar certo. Então, essa confiança que foi aumentando ainda mais com os demais pontos que eu comentei com vocês, fez realmente a diferença para eu ser aprovado, né? Então, são esses os pontos que eu queria comentar com você. Pode ter certeza que você se dedicando, você colocando eles em prática, você vai conseguir essa aprovação e qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha durante essa fase toda, pode mandar um e-mail para a gente, entra lá no nosso site, lá tem nosso contato no concurso-tempo.com.br e também se você quiser ter uma orientação um pouco melhor de passo a passo, de técnicas, de estratégias, materiais que você pode utilizar, a gente também tem o nosso guia, que é o guia de aprovação.com.br, dá uma olhada lá, que com certeza vai fazer a diferença para você conseguir não só essa, como muitas outras aprovações.